torcida que está querendo saber, Romano, em relação ao time, as possibilidades desse duelo contra o América, e já convite para o segundo tempo. Batemos um papo hoje, né, Romano, na nossa aquela reunião de pauta, e tem um assunto muito legal. O que era o Cruzeiro no primeiro turno? O que é o Cruzeiro no segundo turno? Então, o que for o Cruzeiro no clássico do primeiro turno, que pode pintar amanhã. Amanhã não, domingo, perdão. Exatamente. Então, assim, é bem legal essa nossa ideia aí, até para você relembrar o que foi o clássico do primeiro turno. Mas, para passar aqui e dizer que o aquecimento já finalizado na Toca da Raposa, e o Matheus Pereira lá treinando, Gasolina também, fazendo essa atividade com os atletas, eu quero saber do Matheus Pereira no treino que vale, né? Que é o treino com bola em relação ao trabalho tático. Ontem ele não fez o trabalho tático todo, Romano, por um motivo. O Cruzeiro ficou com receio de ter algum choque, algum tipo de enfrentamento, que é normal no futebol, né? Sim. Nós estamos falando de esporte de alto rendimento. E aí o que poderia acontecer? Poderia se machucar, né? Então, vai com tranquilidade, com calma, passo a passo, mas aquela informação que a gente pôde antecipar aqui na Itatiaia e depois que foi confirmada pelo Cruzeiro, naquele trabalho híbrido, né? Uma primeira parte e depois uma parte com bola, depois um trabalho físico, tudo isso pensando no clássico de domingo. Mas sabe como chama isso? O quê? Isso aí chama-se filosofia mineira. Precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Acho que não faz, Romano. Principalmente pelo jogador que o quilate que tem, o Matheus Pereira, que chegou com toda essa... E com a falta que fez, né? Tá fazendo. Muita falta nessa equipe do Cruzeiro, e por isso todo o cuidado é importante. Então, o Nicão, e naquela famosa lei do ex, que ela aconteça, porque você era setorista do América, Romano, e o Nicão jogou, né? No Coelho. Foi também jogador do América, tomara que ela aconteça já no fim de semana, duelo contra a equipe do América, esse jogo de domingo às 4 horas da tarde, preparando aqui a Itatiaia também uma cobertura pra lá de importante. Ô, Romano, ontem o Alê falava da escalação do Cruzeiro no bastidores e casa com também o que eu tenho de apuração, né? O Nicão vai ser titular, o Arthur Gomes, pelo menos o treino também de ontem, foi mantido no time. Não sei o que vai acontecer hoje, porque o treino tá rolando, né? Então, o Arthur Gomes de um lado, o Nicão ali no setor ofensivo, o Wesley do outro lado, e aí o Bruno Rodrigues no banco. Então, o time de Rafael Cabral, William, Neres, Castanho e Marlon, Jussa, Lucas Silva Vital, o Wesley com o Arthur Gomes e o Nicão. Lembrando que o Matheus Pereira tem tudo para ser relacionado, vai depender dessa resposta que ele vai dar em relação ao que vem sentindo, mas está com muita vontade, está com muita sede, com muita vontade mesmo de estar em campo, então deve acontecer nesse jogo contra o América, pelo menos no banco de reservas. Ô, Alexandre, Simões, porque tem dois Alexandres aqui agora. É o teu preferido, né, que se fala. Fala, preferido. Não, você é chefe? Não. Ele é. Bem bonito. Ô, Simões, o Xará abre o noticiário falando do Matheus Pereira e ele chamou a atenção, ele falando que o Cruzeiro está tendo cuidado com ele. Nesse momento é aquele que não se pode ter pressa, precipitar a volta, porque primeiro que tem um ditado que fala que joelho é melindroso, né? O Cruzeiro está certo em ter esse cuidado? Bom dia. Bom dia, Romano. Sem dúvida, é a maior contratação da temporada, né? O Cruzeiro apostou muito no Matheus Pereira e no Arthur Gomes na janela, e o Matheus Pereira quase não utilizou, tá? E tem um outro ponto que eu acho que é favorável ao Cruzeiro na preservação do Matheus Pereira. Primeiro que quando ele se machucou contra o Botafogo, o Pansieri trouxe na semana de que a previsão era de que ele ia ficar parado de 8 a 10 semanas, e isso se concretizou. Teve gente falando, 4 a 6 semanas, e não sei o quê. É de 8 a 10, ele não tem condição de começar o jogo contra o América, tá? E até é dúvida se será relacionado. Ele voltou a treinar, não de forma completa com o grupo, ontem. Sim. O jogo é depois de amanhã. Então, se ele for, é mais para compor o banco do que qualquer outra coisa. Só que aí é uma pressão enorme sobre o Zé Ricardo. Eu começava com isso sobre o Alê na redação. Por tudo que o Matheus Pereira representa. Pro torcedor do Cruzeiro também, no que diz respeito à esperança de um cara para ser o 10 do time, embora ele não seja de camisa, mas o 10, né? Para ser o algo diferente, sim, né? o algo diferente. E o jogo contra o Cuiabá, são 2 semanas entre o jogo do América e o jogo do Cuiabá. Aí o Matheus Pereira vai estar completamente recuperado e em totais condições.
Então, essa é a conta que o Cruzeiro tem que fazer. O maior reforço para a temporada, vale a pena o risco de tê-lo no banco contra o América? Ou é melhor ter o jogador inteiro a partir do duelo contra o Cuiabá? Independentemente do que acontecer, eu acho que o Bruno Rodrigues ficar de fora é inexplicável. E outro ponto que a gente não pode deixar de destacar: insistir com o Matheus Vital no momento em que o jogador está em baixa, eu também acho que não é positivo. Pois é. E a gente já viu muito isso, né? Agora sim, Ale Oliveira. Oba! Bom dia. Muito bom dia. A gente já viu muito isso, né? De precipitar a volta do jogador e aí o jogador ter lesão. Eu já vi isso acontecer nesses 10 anos que eu fiquei como setorista do América, por exemplo, vi isso acontecer demais. Às vezes até, né, se é um jogo absolutamente decisivo, né, que decide título, que decide aí rebaixamento ou não, aí você entende, né, porque é um último jogo, aí você vai pro tudo ou nada e depois tem um tempo ali para se recuperar, mas não é o caso. Eu até tenho uma pequenina tese, né, da qual eu não concordo, que se o jogador não tiver condição de jogo, eu não levo pro banco o bom jogador. Nem relaciona. Não, porque sabe por quê? Fica uma pressão muito grande da torcida, inclusive da imprensa, para colocar. Porque se ele tá lá relacionado é porque ele pode jogar. Uhum. E se ele é bom, e melhor, nesse caso é bom mesmo, o Matheus Pereira é muito bom jogador, a torcida e a imprensa vai cobrar a entrada dele. Aí se ele não tá bem para jogar, você tá criando um problema para você. Então se ele tiver condição de jogar, que seja ali 20 minutos, 30 minutos, relaciona. Se ele não tiver condição, você vai criar um problema para você. O Simões falou uma coisa muito interessante a respeito do Bruno Rodrigues. Eu também não vejo ninguém nem mais regular e nem melhor que o Bruno Rodrigues nesse ataque, qualquer que seja a composição. Se ele tivesse um centroavante, Papagaio, ou se o Gilberto estivesse bem, se ele tivesse que escolher só 2 de lado, se ele tivesse que colocar o Bruno de centroavante improvisado, até porque ninguém jogou mais improvisado no Cruzeiro nos últimos tempos do que o Bruno, não tem explicação na bola, né? Pode ser que tenha alguma outra explicação que a gente não fora das 4 linhas. Exatamente, pode ser que o futebol tem muita coisa dessa aí. E do Vital, para esse jogo contra o América, eu insistiria, sabe por quê? Pela carência de jogadores de criação, de armação. Então, a alternativa que se tem é colocar mais um volante para colocar o Lucas como terceiro homem. O Lucas veio aqui, ele sentou aqui no bastidores e falou que prefere jogar de segundo homem. Porque tem uma coisa muito louca que às vezes a gente quer brigar com o jogador. Eu prefiro jogar de ponta, eu prefiro jogar de segundo homem. E a gente fala, não, ele prefere jogar... Peraí, aí é o jogador que tá falando. Você não perguntou pra ele. Aí pra mim já chega ao ponto da loucura e da insanidade. Exatamente. Então, para esse jogo em que o Cruzeiro claramente tem que propor, e você tem uma carência na criação das jogadas, eu acho que eu insistiria talvez fosse a última chance pro Vital. Pois é, e a gente vai continuar no interativo agora também, vamos continuar falando sobre isso. Ô Xará, na próxima participação você vai trazer o que pra gente? Aquilo que já antecipávamos, o que era o Cruzeiro no primeiro turno, o que é o Cruzeiro no segundo turno, o time era Pepa, o time agora é Zé Ricardo, e o torcedor já tem que saber, amarelo superior esgotado, vermelho inferior esgotado, daqui a pouco fala disso também.